suas mãos e vamos aplaudir aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Aleluia. Aleluia. Aplauda bem forte. Aplauda mais forte, querido. O Senhor é digno de todo louvor, de toda glória. Oh, Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o amado do nosso coração, aquele por quem nós vivemos, respiramos e nos movemos. A Ele nessa noite seja a glória, a honra, o poder, a sabedoria e as ações de graças pelos séculos dos séculos. Ele é digno de todo louvor. Tu és o Rei, Tua é a glória, Teu é o poder para todo sempre. Cante, Tu és o Rei, Tu és o Rei, Tua é a glória, Tua é a glória, Teu é o poder, Teu é o poder para todo sempre. Cante mais uma vez. Tu és o Rei, Tua é a glória, Teu é o poder, Teu é o poder para todo sempre. Mais forte, mais uma vez. Tu és o Rei, Tua é a glória, Teu é o poder, Teu é o poder para todo sempre. A Ti a glória, a Ti a glória, a Ti o louvor, a Ti a glória, a Ti o louvor, a Ti a glória, a Ti o louvor, para todo sempre, para todo sempre. A Ti a glória, a Ti o louvor, a Ti a glória, a Ti o louvor, a Ti a glória, a Ti o louvor, para todo sempre, para todo sempre. Vamos adorar porque Ele é digno, amém? Amém. Dê um abraço nesse irmão que você orou com ele e fale com ele: meu irmão, nesta hora, Deus quer falar comigo e eu quero ouvi-lo. Então tome a sua Bíblia e você vai levantá-la mais alto que você puder. Esta reunião das 18 horas termina às 20 horas. Então hoje, quando for 8 horas, você estará voltando para sua casa. E às 20h30 nós estaremos iniciando o culto Cristo Vivo. Então levante bem alta a sua Bíblia e vamos dizer: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. No nome de Jesus. Amém. Pai, ao terminarmos, Senhor, esse dia, nessa noite, o dia que celebramos o Dia das Mães, para muitos, ó Pai, um dia de tanta alegria, em ter tido o privilégio de abraçar a mãe, de beijá-la, de levar um presente, e outros, ó Pai, como eu, de recordar a bênção que eu tive durante o tempo que a minha mãe viveu, Senhor. Ó Deus, que nesse dia, quando o nosso coração fica tão enternecido pela família, que a Tua palavra, Senhor, seja para nós um lenitivo, um bálsamo, e ao celebrarmos a ceia, ao comermos do pão que
que possamos discernir o corpo do Senhor, o corpo de Cristo, a igreja, a tua família aqui na terra. Conceda-me, Deus, a tua sabedoria, a tua graça e, acima de tudo, a tua unção para ministrar a tua vontade aos teus filhos, no nome de Jesus. Amém. Vamos assentar, queridos. Nesse Dia das Mães, quer queira, quer não, um tema que é tão forte e que o nosso coração clama por ouvir, é sobre a família. E nessa noite eu queria falar sobre a família, o sonho e o projeto de Deus. A família é o projeto de Deus, é o sonho de Deus para as nossas vidas. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 12, versículo 3. Gênesis capítulo 12, o versículo de número 3, onde a palavra do Senhor, de uma forma tão gloriosa, enche o nosso coração, dizendo assim: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vamos falar? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando olhamos essas bandeiras que envolvem cada uma dessas galerias, línguas são diferentes, costumes são diferentes, um aspecto familiar é muito diferente. Mas a promessa do Senhor, quando Ele disse para Abraão: Abraão, eu te abençoarei, e você vai ser uma bênção. Ele diz aqui a Escritura: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te abençoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Porque através de Jesus, que é da descendência de Davi, chamado também filho de Abraão, a palavra diz que através de Jesus, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Antes de Deus criar todas as coisas, o antigo sonho de Deus, nós temos a capacidade de sonhar. Não é esse sonho de barriga cheia, de pesadelo, nada disso. Sonhos são alvos, são projetos, são ideais. Deus sempre quis ter uma família. O propósito primeiro de Deus não foi querer ter estrelas, sóis, planetas. O sonho de Deus sempre foi uma família. Deus sempre quis uma família, mas uma família onde todos os seus filhos fossem semelhantes ao seu próprio Filho, Jesus Cristo. Esse é o sonho de Deus. Todo o trabalho de Deus nas Escrituras, cada página da Bíblia, cada uma dessas páginas, o propósito dele é esse. Deus sempre quis uma família, onde todos os seus filhos fossem semelhantes ao seu próprio Filho, Jesus Cristo. Ter uma família, mas uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Esse foi o propósito eterno de Deus, expresso aqui em Romanos capítulo 8, o verso de número 29. Romanos capítulo 8, o verso 29. Esse é um texto muito importante para compreendermos o que está no coração do Pai desde antes da fundação do mundo. E Ele pensou no homem em termos de família. Deus não sonhou com um exército de guerreiros ou com uma multidão de servos, mas com uma multidão de filhos que se relacionassem com Ele em amor. Por isso que em Romanos, capítulo 8, o verso 29 diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Até a morte de Jesus, Jesus era o Filho unigênito de Deus. Jesus Cristo morre como Filho unigênito de Deus. Ele é sepultado como Filho unigênito de Deus. Mas quando Ele ressuscita, Ele não ressuscita mais como Filho unigênito de Deus,
mas ele ressuscita como filho primogênito de Deus. Nesta grande família, que é o sonho de Deus, o primogênito é Jesus. Por isso diz o verso 29, porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Para entendermos isto, vamos entrar agora nesse antigo sonho de Deus, uma família na eternidade. Você precisa ter esse entendimento, que esse aspecto de família, de vínculo, não nasceu assim, não brotou ontem nem anteontem. A Trindade é um mistério para nós. Há um só Deus manifesto em três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não são três deuses, mas um só. Três pessoas numa unidade absolutamente perfeita, que coexistem eternamente. O que nos chama tanto a atenção é que há um relacionamento Pai e Filho na Trindade. O conceito de família é tão eterno quanto o próprio Deus. Uma família, no começo de tudo. Quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Quando você lê aqui, abra comigo em Gênesis 1, 26 e 27. A família, no começo de tudo, mas de tudo. Gênesis capítulo 1, verso de número 26 e 27 diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Quando Deus criou o homem à sua imagem, transmitiu para ele o sentido e a necessidade de viver em família. Foi por isso que Adão buscou, no meio da criação, alguém que lhe correspondesse. É tão interessante quando lemos aqui em Gênesis 2:20, e esse versículo de Gênesis 2:20 diz assim: deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Mas é interessante essa tradução aqui. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. A Bíblia, na linguagem de hoje, diz assim: mas para o homem não se achava uma ajudadora que fosse como a sua outra metade. Repita comigo esse versículo. Vamos falar? Mas para o homem... Não, todo mundo fala, não vamos falar? Mas para o homem não se achava uma ajudadora que fosse como a sua outra metade. E o próprio Senhor, o próprio Deus, expressou uma insatisfação após ter feito todas as coisas. Ele diz: mas não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma companheira para que esteja como que diante dele. Até então, Deus tinha visto tudo que ele criou, as flores tão bonitas, tudo. E ele dizia: é bom, é bom, é bom, é bom, é bom, é até muito bom. Mas, quando ele olha novamente para o homem, estava faltando algo. Precisava dar ao homem uma companheira e a possibilidade de viver em família. Porque a única maneira do homem poder viver em família é se ele pudesse se reproduzir. Então, a família no começo de tudo. E quando vemos a família no desenrolar no plano de Deus, a partir do Éden, e mesmo após a queda do homem, Deus passou a usar famílias para levar avante o seu projeto de encher a terra com a sua glória. Podemos nos lembrar de Noé, no capítulo 7 de Gênesis, capítulo 7. Eu queria pedir o moço que mexe ali para ficar com o fone sempre no ouvido,
para ele não se distrair nem um instante. Diz aqui Gênesis, capítulo 7, versículo 1. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio desta geração. No meio de tantos os outros, ele encontrou Noé justo. E aí, entre eles, nós ocupamos e vemos Abraão num lugar especial. E Deus deu a Abraão uma bênção tão especial. Esta que nós repetimos nesta noite de uma forma assim muito clara. Quando lemos a palavra do Senhor dizendo: eu te abençoarei e em você serão abençoadas todas as famílias da terra, todas as famílias. Uma família abençoando todas as famílias do mundo. Uma família que gerou uma nação que se tornou um testemunho de Deus para todos os povos. Este é o resumo daquilo que Deus está fazendo na história, geração após geração. Mas agora, essa família, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Mas há 2000 anos atrás, mais de 2000 anos, pouco mais, uma família se destacou. Uma família de Nazaré. Aquela promessa feita a Abraão teve o ápice no cumprimento nessa família de Nazaré. Chegada aquele tempo chamado a plenitude dos tempos. Deus enviou seu Filho unigênito para nascer de uma mulher, a fim de cumprir o quê? Toda a sua vontade. Em Gálatas capítulo 4, abra comigo, Gálatas capítulo 4, versículo 4, diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Deus não enviou Jesus como um anjo. Ele nasceu em uma família. Ele nasceu como eu nasci, como você nasceu. Ele tinha mãos igual a que eu tenho, igual a que você tem. O seu corpo era igual ao nosso. Assim que Jesus veio à luz, cresceu no meio de uma família humilde, de uma família temente a Deus. E antes dele ser conhecido como Messias, todos sabiam que ele era o quê? O Filho de Deus, mas dizia: este é o filho do carpinteiro. E sabiam quem era sua mãe, sabiam quem eram seus irmãos. Lá em Nazaré, um lugarzinho desse tamanho, todos o conheciam. Em Mateus capítulo 13, o verso de número 55, Mateus capítulo 13, o verso de número 55, há um momento quando você tem aqui um foco em cima da família do Senhor. Diz assim, as pessoas diziam, Mateus 13, 55, não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas, não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem isso? Pois tudo isso. Aqui temos essa família de Nazaré. Todos aqui, a despeito do crescimento tão estrondoso, das grandes reuniões que Jesus participava, nós encontramos aqui de uma forma tão clara ele. Os laços familiares foram as primeiras coisas assim mais evidentes na vida do Senhor Jesus. Por coincidência, ele começou o seu ministério público aonde? Numa festa de casamento. Ele podia ter começado o seu ministério multiplicando pães, ressuscitando mortos, fazendo um espetáculo andando sobre as águas, fazendo cair. Não. Mas ele começou onde tudo começa, na família. Seu primeiro milagre foi nas bodas em Caná da Galileia, em um casamento. Por quê que ele começou no início do seu ministério, no início de uma nova família? Porque ele estava nos deixando esta lição tão preciosa. Hoje, muitas vezes as pessoas não entendem bem isso. Porque Jesus Cristo, ele podia estar dizendo: eu vim para trazer vida à família. E nesses dias, se há um grito nos corações, e principalmente hoje, no Dia das Mães, quantas mães que tiveram dificuldades hoje
de receber aquele abraço caloroso do filho, um beijo. Quantas famílias quebradas, estraçalhadas, quantos filhos numa situação tão delicada, porque a mãe mora com outro pai, e aquele pai agora tem outra mulher, e no meio os filhos tão perdidos em situações aparentemente tão delicadas. Mas hoje, quando você pode entender o propósito do Senhor, nós cantamos hoje tanto a mensagem da cruz. E a mensagem da cruz é essa mensagem de trazer vida. A mensagem da cruz é a mensagem da ressurreição. A mensagem do Evangelho é trazer para a família no sentido de vida. A própria igreja. A igreja não é esse templo, esse lugar de cimento e tijolos. A igreja é chamada a família de Deus. A igreja nasceu nos lares. Após a morte e a ressurreição de Jesus, nasceu a igreja. E desde os primeiros dias, o ambiente onde a vida de Deus foi liberada era no ambiente familiar. Quando Jesus treinava os seus discípulos durante o seu ministério na Galileia, Jesus os enviou para pregar. Mas Ele não enviou eles para pregar assim, em praça pública, não os enviou para pregar Ele nos enviou para pregar onde? Nas casas. Nas casas. Há um versículo aqui tão interessante, Mateus capítulo 10, versículo 11 e 13. Jesus mandou buscar algo chamado assim, casas dignas que recebessem a palavra de Deus. Está aqui em Mateus capítulo 10, versículo 11 a 13, diz assim: E em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não for, torne para vós outros a vossa paz. É tão interessante essa expressão assim, casa digna. Vamos falar? Casa digna. Mas não era a casa, não era uma mansão, como não era uma choupana. Isso era irrelevante. Casa digna é aquela casa que tem essa compreensão de família. Uma família digna. Tem nada a ver com moradia. Nada a ver com moradia. Nada. Nada, nada, nada. O propósito do Senhor, essa casa digna, essa família digna. De uma maneira como você pode aprender e entender isso. A primeira igreja lá em Jerusalém nasceu nas casas. E cultivava os hábitos familiares, a despeito do crescimento tão estrondoso da igreja no início. O que acontecia? Eles iam de casa em casa, partiam pão. Era como se as nossas células hoje não existisse esse lugar para culto, mas as coisas aconteciam nas casas. Hoje nós temos as células, hoje as células se reúnem. Na minha casa eu tenho uma célula, e não sei se na sua já tem uma célula, ou se você está numa célula, deve estar, porque dentro de casa, dentro dessa moldura familiar, é onde a expressão do Evangelho, de uma maneira assim tão intensa, se revela. A doutrina apostólica, quando você lê todas as cartas, sempre ressaltou o valor da família. Há um ensino assim tão abundante. Quando você espreme o Novo Testamento, você vai ver tantos detalhes para a família dos líderes da igreja. As cartas de Paulo, de Pedro, são tão cheias assim de recomendações e princípios sobre o tema, nessa demonstração clara que as famílias abençoadas se transformam em quê? Em um alicerce da igreja. Agora, a família tem um inimigo. Satanás, ele é o destruidor dos lares. O destruidor dos lares não são aquelas mulheres sensuais, nem aquele homem malandro. Destruidor dos lares é Satanás. Sabe por quê? Satanás, ele nunca ignorou os desígnios de Deus. Ele é um profundo conhecedor do plano eterno de Deus, porque Deus revelou esse plano. E Satanás, ele conhece o plano de Deus, exatamente por isso, conhecendo a centralidade da família no desenvolvimento desse plano do propósito de Deus, ele se tornou o quê? Um inimigo mortal da família, desde o Éden.
Quando lá no Éden ele desestabilizou a família, o primeiro casal foi destruído com sugestões perniciosas. Ele continua e ele tem atacado impiedosamente a família. De que forma? Primeiro, o caos dos nossos dias. Quando você vê a desestruturação da família, causada pelos ataques infernais, exatamente por isso, conhecendo a centralidade da família, no desenvolvimento do propósito de Deus, ele se tornou esse inimigo mortal da família, querendo destruir. A desestruturação da família, eu posso dizer que pelos estudos, nós estamos vivendo nos dias de hoje, o ápice dos nossos dias. Paulo profetizou esses dias, definindo assim: serão dias difíceis. Vamos falar? Dias difíceis. Outra vez, dias difíceis. Não dias difíceis economicamente, não, nada disso. Dias difíceis na família. Estamos vivendo uma época onde as pessoas vivem o pior tipo de manifestação de vida familiar em toda a história. A despeito de todo o progresso tecnológico, nunca a família foi tão atacada como nos dias atuais pelo Satanás. Quando os homens têm tornado pela impiedade, os relacionamentos familiares seriam destruídos. Quando você lê 2 Timóteo, capítulo 3, 2 Timóteo, capítulo 3, os versos 1 e 2, diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos tempos sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes. Verso 3, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhes, entretanto, o poder. Quando você vê as armas do inferno em nossa geração, Satanás tem atacado de muitas maneiras, especialmente através de uma filosofia humanista, centrada no ego do ser humano. E ele procura, de uma forma assim, tão terrível, mas tão terrível, atacar e destruir a sua família e a minha família. De que forma? Existe a relativização da autoridade. A autoridade hoje, ao supervalorizar os valores, os direitos do indivíduo, Satanás tem feito o quê? Relativizado o princípio de autoridade estabelecido por Deus desde o Éden. Assim, marido, mulher, pais e filhos são iguais, inclusive no termo de autoridade. Isso estabeleceu o caos nos lares da nossa geração, dizendo assim: todos têm o mesmo nível de autoridade. Mas não é assim. No modelo do Senhor, quando lemos em 1 Coríntios, capítulo 11, 1 Coríntios, capítulo 11, o versículo de número 3, é um versículo que muitas vezes algumas mulheres não gostam dele, e outras vezes os homens gostam tanto e podem abusar disso, mas precisa entender isso que está escrito. Diz assim: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Deus estabeleceu esse princípio. É um princípio de autoridade. Diz, Deus, o que é? Cristo é o cabeça do homem. O homem, o cabeça da mulher. Ele não é a cabeça, ele é o cabeça da mulher. Deus, o cabeça de Cristo. E o papel dos filhos
é a obediência aos seus pais. Hoje, querem colocar tudo no mesmo nível. É por isso que há tanta confusão. É por isso que você vê tanta destruição. Muitas vezes, pelo homem não entender qual é o seu papel de ser o cabeça. O cabeça não é simplesmente aquele, puf, eu sou a autoridade em casa. Quem fala isso é porque não tem autoridade. Ela é espontânea. É alguma coisa que as pessoas têm que ver. A esposa precisa ver o marido como autoridade sobre a vida dela. É aquele que tem a última palavra. Os filhos, no nível de obediência aos seus pais. Mas agora, o que Satanás tem feito? Exatamente levado assim a autoridade todas no mesmo nível. E por causa disso, temos colhido famílias tão desestruturadas. Como destruidor dos lares, Satanás tem plantado no coração das famílias e dos casamentos. Há uma aceitação tão fácil da infidelidade. O conceito de fidelidade no casamento se tornou arcaico, fora de moda. O prazer está acima de tudo. O adultério, qualquer envolvimento sexual condenado pela palavra de Deus, é aceito. E isso tem feito o quê? Essa destruição de uma forma tão terrível, trazendo essa destruição, acabando com isso que é o sonho primeiro do coração do Senhor. Tem enfraquecimento da aliança matrimonial. Daqui a pouco nós vamos participar da mesa. Vamos comer do pão e do cálice. Esse anel, eu chamo ele de aliança. Mas esse anel é apenas uma lembrança. É só para lembrar de um pacto que eu fiz com a minha esposa no dia 1º de março de 1975. Já faz mais de 40 anos. Mais de 40 anos. Hoje, para muitos, o divórcio se estabeleceu como opção natural para quem não está feliz no casamento. E a compreensão é essa: se eu não sou feliz, eu posso quebrar a aliança, posso quebrar o pacto. Eu tenho é que ser feliz. Mas nós temos aprendido que ninguém deve casar para ser feliz. Ninguém deve constituir uma família para ser feliz. A pessoa tem que casar para fazer o outro feliz. Nós só somos felizes quando fazemos o outro feliz. Quando a pessoa entra para um casamento com esse propósito primeiro de ser feliz, aí já está a semente de Satanás, que é o egoísmo. Eu tenho que ser feliz a qualquer preço. Mesmo que eu ofenda, mesmo que eu separe, mesmo que eu faça. É verdade que antes da pessoa vir a Jesus, ela não tem o conhecimento dessas verdades. E muitos vêm para o Senhor já com a vida tão estraçalhada, já tendo passado por 1, 2, 3 casamentos, tendo tido já uma vida tão ferida. Mas no momento quando você veio para o Senhor, inaugurou para você um momento novo. Seu passado foi anulado, zerou tudo. E agora acontece que você tomou uma nova caminhada, e nessa nova caminhada você tem o Senhor, você tem a vida, você tem tudo para poder viver esta vida que Deus sonhou para você. Deus trata o casamento como indissolúvel. Deus fala de uma forma tão clara em Malaquias 2,16 que Ele odeia o divórcio. Mas dentro da nossa sociedade hoje, as pessoas acabam um casamento da noite para o dia. Eu não sou feliz, eu tenho o direito de ser feliz. Ao invés dele falar assim, eu tenho o direito de fazer o outro feliz. Porque amar é não ter o egoísmo. Quando nós olhamos isso, quantas vezes as pessoas acabam, desestruturam o casamento pela falta do perdão, pela falta da misericórdia, pela falta da compaixão.
pela falta de cumprir a vontade do Senhor. E nós estamos vendo hoje o resultado tão grande de uma geração, crianças que estão sendo criadas sem o referencial de pai ou de mãe. E essas crianças hoje, como eu orei no início, muitas delas, a mãe está com outro, o pai está com outra, e no Dia das Mães é essa confusão tão grande. Mas algo que nós temos que entender isso, que nós precisamos como igreja ser esse referencial. Se você já veio para o Evangelho, com a vida toda arrebentada, Jesus restaura, Jesus dá essa vida nova, e agora você tem tudo, mas tudo mesmo, para cumprir o propósito de Deus na sua história. Sua vida é marcada pelos recomeços, e agora você tem a própria vida de Deus em você. Porque o propósito primeiro de Deus, eu comecei ensinando qual foi. Deus sempre quis ter uma família. Deus sempre quis ter uma família, mas onde todos os seus filhos fossem semelhantes ao seu próprio Filho Jesus Cristo. Porque Jesus vive em você. Você não mudou de religião. O que mudou na sua vida foi completamente, você passou a ser uma nova criatura. Antes você era uma lagarta que rastejava, mas passou por aquela metamorfose, nasceu de novo, e essa borboleta maravilhosa que você é, tão linda. Você pode aplaudir o Senhor. É essa a realidade. É isso que você pode ter e pode viver. Seu passado, como diz a palavra, o que é? Passado. Você tem tudo para viver a vontade do Senhor. Mas Satanás tem procurado trazer frieza nos relacionamentos, tirar do coração das pessoas, do lar. Essa própria palavra, lar, vem da palavra, a palavra lareira, vem de lar. É que aquece, é aquele seu lugar de refúgio. Quantas famílias hoje assim, tão frias, não é? Tão frias. Em casa, uma vez perguntava para o menino o que era diálogo. O que era diálogo? Não era diálogo. O que é monólogo? Não, o que é diálogo? Não, o que é monólogo? E o menino respondeu assim: é o diálogo do papai e da mamãe. O que é monólogo? É o diálogo do papai e da mamãe. Uma frieza. A não ser que você esteja assistindo a Rede Super, pode assistir. Mas quantas vezes a família está ali, reunida em volta da televisão, enchendo a cabeça de conceitos satânicos, pervertidos e imorais. Quando vemos, outros estão envolvidos no excesso de trabalho, de vícios, tantas artimanhas. E Satanás tem estabelecido frieza nos relacionamentos familiares, tornando o lar aquele ambiente sem graça, muitas vezes indesejável. Hoje, com o advento da internet, o tal do WhatsApp, os dois ficam dentro de casa, conversam pelo WhatsApp, um na sala, outro na cozinha. Outros conhecem, o diálogo deles é pelo Facebook, marido e mulher. Não, isso aí é um avanço tecnológico. Tudo bem. Mas atrás disso, você percebe sutilmente a frieza. Não há mais diálogo. Não há mais aquilo dos dois sentarem juntinhos, ficar olhando um no olhinho do outro, namorando, conversando. Mas tem tantos amigos no Facebook, tem tantos seguidores no Instagram, e ficam horas e horas e horas. Qual que é a consequência disso final? É o esfriamento. Mas isso tem uma fonte que o inimigo tem usado. Satanás vem com indisciplinas. Hoje, os filhos são criados sem limite.
É o fruto de uma psicologia moderna que ensina, não se pode usar de disciplina com as crianças. Hoje pela manhã eu falei sobre isso. E seria muito bom se você pudesse levar o DVD da mensagem da manhã para completar dessa noite. A falta de disciplina cria desonra, rebeldia se estabelece. Quando você vê os jovens, os adolescentes hoje, o modo como muitos vivem assim, uma indisciplina. Por quê? Aquele princípio, Deus, a cabeça de Cristo, Cristo, a cabeça do homem, o homem, a cabeça da mulher, e os filhos submissos aos seus pais. Esse sistema é quebrado. O inimigo tem minado, e nós estamos colhendo as consequências disso. Por último, Satanás tem se levantado contra a família de uma forma tão grande através da violência. É assustador o número de situações de violência nas casas. Nós temos 2 pastores da igreja que são juízes, e são juízes da vara Maria da Penha. É enorme a quantidade de mulheres que chegam lá machucadas, roxas, cheias de marcas no corpo, de violência do marido. Outras acabam sendo mortas, feridas. E essa violência é Deus que provoca? Não. Essa violência é Satanás, para destruir a família. Tanta violência física, tanta violência sexual, tanta violência emocional tem sido esse pano de fundo do desenvolvimento de tantos indivíduos. E por isso a família está vivendo assim. Mas algo tão lindo está acontecendo. Eu quero que você fique em pé nesta hora, porque agora eu quero trazer exatamente o retrato da vontade do Pai. Nessa noite, quando você vai participar da mesa, levante bem alto a sua Bíblia e diga: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Os músicos tomem seus lugares, porque eu quero falar sobre famílias que expressam o reino de Deus. A Bíblia diz em 1 João 3,8 que Jesus Cristo veio para desfazer as obras do diabo. Vamos falar? Jesus Cristo veio para desfazer as obras do diabo. Fale para o irmão que está ao seu lado. Jesus Cristo veio para desfazer as obras do diabo. Eu mostrei para vocês todas as obras do diabo para destruir a família, mas Jesus Cristo veio para desfazer as obras do diabo e reconstruir a família. Ele delegou à igreja, Ele delegou à igreja esta missão de levantar a família, e é através da pregação, é através do testemunho, que a igreja deve ser levantada como baluarte da verdade, coluna e baluarte da verdade. Nós temos, queridos, que viver esses princípios eternos da palavra de Deus. A igreja deve confrontar o inferno e dar ao mundo perdido a oportunidade de conhecer um novo modo, uma referência. A Bíblia diz de uma forma assim tão clara, que a glória de Deus expressa através de lares restaurados. A glória de Deus expressa através de lares restaurados. O moço não colocou ali o escrito, gente. Eu pedi para ele não tirar o fone do ouvido, por favor. Diz assim, queridos, é através de famílias saradas que a glória de Deus se espalhará por todo o mundo. Famílias que vivem segundo o propósito da palavra de Deus. Famílias prósperas, benditas. Famílias abençoando as nações. O antigo propósito revelado de Abraão se cumprirá nesses últimos dias. Eu te abençoarei.
e você será uma bênção para todas as famílias da terra. A família, a célula principal da igreja, será esse grande instrumento e testemunho do que Deus pode fazer. Dê a mão ao irmão que está ao seu lado. A glória de Deus é expressa através de uma família chamada igreja. Da mesma maneira que a vida de família da igreja primitiva impactou aquela geração, uma unção dos céus está vindo, irmãos. Há uma unção tão grande dos céus sobre nossas vidas nesses últimos dias, para revelar o caráter familiar do povo de Deus. Está escrito em Romanos 8,19, e eu vou ler para os irmãos. Romanos, capítulo 8, o verso de número 19, diz assim a palavra: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Belo Horizonte aguarda a manifestação de cada filho de Deus aqui de Lagoinha. Eles querem ver na minha vida, na sua vida, na minha família, na sua família, o ideal do Senhor. Eles não conhecem, eles não conhecem, eles não conhecem. E multidões vão ser atraídas ao Senhor Jesus, vendo a sua família. E último ponto, uma eternidade em família. Você sabia que lá no céu, nada mais é o céu do que chamada casa do Pai? Há um mistério revelado na união de Cristo com a igreja. Quando Paulo fala sobre a família, em Efésios capítulo 5, verso 31 e 32, ele diz assim: grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante vós, cada um de per si, também ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Grande esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. A história dos séculos terminará em um casamento. O Filho de Deus receberá para sempre uma noiva linda, imaculada, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim, da mesma maneira como Deus usou o profundo sono do primeiro Adão para levantar aquela que seria a sua companheira Eva, Ele usou o profundo sono do segundo Adão, Jesus, ali na cruz, para tirar dele a noiva, a igreja. Deus formou a igreja, Ele deu como noiva. No último dia desta era, de uma forma tão gloriosa, todo o universo testemunhará essas bodas tão esperadas, como está escrito em Apocalipse, capítulo 19, os versículos 7 a 9, que eu quero ler, dizendo assim. Apocalipse 19. Alegremo-nos e exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, e lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. E viveremos por toda a eternidade como uma grande família, a família de Deus aqui na terra. Amém? Levante a mão desse seu irmão.
consagramos, Pai, consagramos nossa casa, consagramos nosso tudo a Ti. Nessa noite, Senhor, recebe, Deus. Declare nessa noite: eu quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Claro, e quero consagrar meu lar a Ti. Eu quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Para será abençoada minha descendência, será abençoada minha descendência, frutificará a sua presença, e com bom perfume meus filhos irão perfumar todas as nações, todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Você pode declarar isso com fé, declare: eu e minha casa serviremos somente a Ti, Senhor. Não só hoje, não só amanhã, mas para toda a eternidade, Senhor. Serviremos a Ti, Senhor, a Deus com alegria, com alegria, com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Aleluia! Glória a Deus! Eu queria que você permanecesse em pé. E os pastores vão passar aos diáconos os elementos da ceia. Coloque suas duas mãos sobre seu coração. Olhe para mim um instante. Nós vamos celebrar a ceia nesta hora. Aquilo que Jesus instituiu para lembrarmos da sua morte
e da sua ressurreição. Diz a palavra que todas as vezes que celebramos a ceia, nós devemos lembrar. Ela foi estabelecida para lembrar. Como esse anel é para eu lembrar do meu pacto com a minha esposa. Assim, quando você come do pão e bebe do cálice, é para você lembrar que hoje você tem a vida dele na sua vida. A Bíblia diz que Deus conhece os que já são dele. E há um momento quando nós nos tornamos dele. No momento quando reconhecemos que somos pecadores, estamos sob condenação, perdidos. Mas no momento quando ouvimos do Evangelho, quando ouvimos que Jesus morreu por nós, que ressuscitou para nos justificar, quando o tomamos como nosso Senhor e Salvador, nós somos salvos. Quem sabe você é alguém que um dia andou nos caminhos dele, mas se desviou, está longe, mas hoje é o dia da sua volta. Você não está aqui por um acaso, você está aqui porque Deus trouxe você. Com as mãos sobre seu coração, feche os seus olhos. E eu quero me identificar com você e com milhões que podem estar nos assistindo agora. Ore comigo com os olhos fechados, toda a igreja orando e dizendo assim: Senhor Jesus, eu ouvi que o Senhor me ama e que eu sou um pecador, mas que o Senhor morreu para me salvar, tomou o meu lugar ali na cruz. Nesta hora, eu abro o meu coração e eu te convido, Jesus, entra agora na minha vida. Eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Eu, Jesus, que um dia andei contigo, mas me afastei, me desviei como um pródigo. Agora eu volto, arrependido, querendo o teu perdão. Continue com seus olhos fechados. E eu quero fazer uma oração agora. Você não vai repetir essa oração. Eu quero orar sozinho por você. Quero orar por você que pela primeira vez orou dizendo: Jesus, entra na minha vida. Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Quero orar por você que estava afastado dos caminhos dele, mas que hoje volta aos caminhos dele. Você que hoje entrega a sua vida a Jesus Cristo, tomando como seu Senhor e Salvador. Ou você que estava afastado, se reconcilia com ele. Eu quero orar por você agora. Para que eu ore, eu peço um sinal da sua parte, que você levante uma das suas mãos. Eu quero ver a sua mão erguida e orar por você. Lá no finalzinho, aquele de camisa preta, levante bem alta a sua mão. Eu quero ver essas mãos erguidas, aquele moço de blusa listada, sem constrangimento algum. Pode levantar a sua mão, pode levantá-la, mais alto que você puder. Você está na casa do Pai. Você que hoje entrega a sua vida a Jesus, você que se reconcilia com Ele, erga bem alta a sua mão. Isto. Agora eu quero orar, mas eu quero orar assim. Eu quero que você saia do seu lugar e venha até aqui à frente. Não tenha nenhum constrangimento em vir, pode vir. Lá da segunda galeria, da primeira, vocês que estão aqui no térreo, pode chegar. E quando vamos cantar algumas músicas, nos preparando para a ceia, deixe o seu lugar e venha. Esse é o momento dos céus. Quero ver cada crente agora falando com a pessoa que está ao seu lado. Ninguém assentado agora. Essa é uma hora de batalha espiritual. Esse é um dos momentos mais gloriosos, porque uma vida está sendo mudada, toda a eternidade dela, toda a eternidade, todo o destino dessa vida está sendo mudado agora. Onde estava escrito inferno, começa a ser escrito céu. Onde estava escrito destruição, agora é salvação. Onde estava perdição, agora é reconciliação. Não importa a idade, seja uma criança, um adulto, um adolescente, um jovem. Só que eu não estou vendo ninguém falando com o vizinho. Ande, saia do seu lugar. Seja esse instrumento nas mãos de Deus. Até mesmo você na sua casa. Esta é a hora de Deus para você também. Ninguém te ama mais do que Ele.
É o momento de você falar também: Jesus, entra na minha vida. Ele vai entrar, nunca mais vai sair, nunca. Você que andou com Ele e se afastou, é a hora da volta. Deixe novamente o fogo do amor por Ele arder no seu coração. Estamos aqui em Belo Horizonte, queremos ser bênção na sua vida. Esse telefone que aparece agora, 3429-9550, ligue, vamos orar por você, colocando sua vida na vida de Deus. Santo, Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Vem. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Vocês que estão aqui ajoelhados, por um instante, podem ficar em pé. Chega aqui bem pertinho de mim. Todos os meus pastores, sem exceção, eles virão e vão abraçar você. Pode chegar aqui bem perto. Pode chegar. Chega aqui bem pertinho. Você que continua aí no seu lugar, sabendo que seu lugar não é aí, mas é aqui, vem agora. Meus diáconos, comecem a distribuir o pão. Todos comecem. No momento que você receber o pão e o vinho, você vai assentar. Só assente na hora que você receber o pão e o vinho. Fique em pé até receber. E comece, vocês que estão aqui, esse é o momento mais lindo da história de vocês. Nunca houve um momento assim. O fato de Jesus ter morrido para que você pudesse ter a vida. E no momento quando você disse: Jesus, entra na minha vida, Ele entrou para nunca mais sair. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assentar sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que é e há de vir. Com a criação
Coloque-se em pé nesse instante. Levante o cálice e o pão. A palavra diz, 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. O pão que você segura é o símbolo do corpo de Jesus, que foi quebrado, moído ali na cruz. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O cálice que você segura é o símbolo do sangue de Jesus. Fomos comprados pelo seu sangue, e é pelo sangue que Ele nos dá a graça, a autoridade para vivermos na presença dEle, sem nenhum complexo de culpa ou de condenação, por causa do perdão que há no sangue do Cordeiro. Cada vez que participamos da mesa, é como se fosse novamente o renovar da nossa entrega a Ele. Quando eu celebrei 25 anos de casado, eu troquei de aliança, apenas coloquei em cima da aliança de ouro uma faixa de prata, só para lembrar. Só para lembrar. Cada aniversário de casamento é uma lembrança. Cada momento que você participa da mesa é para você lembrar do que você ouviu nessa noite. Que você é filho, que você é da família do Senhor. O sonho de Deus é esse. Ele sempre quis uma família onde todos os seus filhos fossem semelhantes ao seu próprio Filho Jesus. Somos a família dele. Então levante e diga: Senhor Deus, mais uma vez, eu declaro que eu sou teu, tu és a minha vida, e eu quero, Senhor, mais uma vez, declarar que eu quero viver cada dia da minha história para o teu louvor. Eu abençoo o irmão que está ao meu lado. Ele é parte da tua igreja, é expressão do teu corpo aqui na terra. Que ele possa viver te amando com alegria, te servindo e te amando sem limites. A palavra diz que todas as vezes que comermos o pão, todas as vezes que bebermos o cálice, nós estaremos anunciando a volta dele até que ele venha. Depois de comermos e bebermos do cálice, você vai levantar o cálice vazio e vai adorá-lo cantando. Então juntos, comamos do pão e bebamos do cálice. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva.
Levante o cálice vazio bem alto, querido. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 com a criação eu canto, com a criação eu canto louvores ao Rei. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te Vocês que estão aqui, você começa a experimentar uma paz diferente. Senhor, que nesta hora Tu possas arrancar desses corações todo o peso da culpa, que haja libertação de todos os vícios, e que haja, Senhor, a libertação absoluta e completa das drogas, de uma vida longe do Senhor, que onde a morte reinou, que a vida do Senhor possa reinar nesses corações. Eu os coloco no Teu coração, em Teu nome. Amém. Olhe para mim. No momento quando você disse, Jesus, entra na minha vida. Ou você que estava longe disse, Jesus, eu volto aos Teus caminhos. Ele te abraçou, te perdoou. Seu nome foi escrito no livro da vida. Você passou a ter agora uma nova família. Nessa noite você ouviu sobre uma família. E eu quero que você conheça a nova família que você terá. Uma família meiga, uma família carinhosa, uma família que vai cuidar de você a partir de hoje. Se você deixar, queremos cuidar, queremos viver com você como irmão. Eu vou contar até 3. Quando eu falar 3, eu vou pedir que você vire para você conhecer sua nova família. 1, 2, 3, vire, olha. Uma família sem qualquer falsidade. Te abençoo, 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 precioso, te abençoo, te abençoo, te abençoo, te abençoo, te abençoo, te abençoo, te abençoo. Vamos aplaudi-los. Bem-vindos à família de Deus. Aleluia.